Você está ligado no Agenda Econômica da TV Senado. A crise econômica internacional tem gerado um rol de preocupações nas economias emergentes que se perguntam principalmente se será possível manter acelerado o ritmo de crescimento do produto. Mais do que isso, há indagações se será viável ao Brasil, por exemplo, continuar no esforço desempenhado nos últimos anos de redistribuição de renda, favorecendo os movimentos de migração das classes D e E para a classe média. Há perguntas também sobre o funcionamento do livre comércio, das políticas monetárias e cambiais e sobre os níveis de emprego e de desemprego. O Brasil e a crise econômica internacional é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco para analisar esse assunto é a professora Giovana Lorena Bertucci, da Universidade de Brasília, UNB. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Meric. Professora Giovana, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Vamos começar então com um pouco de história, né? A gente sempre fala aqui no Acordo de Bretton Woods, porque ele é um fio, né, condutor da história para o momento atual de guerra cambial, tsunamis cambiais, coisas desse tipo. Então, a partir de 1944, o mundo ganhou uma perspectiva de um sistema monetário internacional mais firme, que era baseado no padrão ouro. E esse sistema, conforme essa conferência de Bretton Woods, realizada na cidade de New Hampshire, nos Estados Unidos, ele funcionou bem durante um certo tempo e nos anos 70, no início dos anos 70, no governo do Richard Nixon, esse sistema ruiu. Eu queria que a senhora falasse um pouco desse sistema, como ele funcionou e por que ele ruiu. Bom, o Acordo de Bretton Woods foi um acordo que entrou em vigor em meados de 1944, foi um acordo que foi cunhado pelas principais economias desenvolvidas da época. Os Estados Unidos, naturalmente, surgiu como um líder desse acordo, porque ele saiu da guerra muito fortalecido, ele saiu da guerra numa situação fortalecido não só politicamente, mas também economicamente. Vendeu muita... Foi um grande fornecedor de armas, exatamente, alimentos. Saiu com a economia bastante fortalecida e quando começou as discussões a respeito do Acordo de Bretton Woods, naturalmente os Estados Unidos se tornaram um líder dentro desse acordo. E aí, a grande questão desse acordo é que, quando foi firmado em meados de 1944, ele teve uma grande importância porque foi desse acordo que saíram organismos internacionais hoje bastante significativos, como, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional e o Banco de Compensações Internacionais, hoje chamado de BIS. O Banco Mundial também acabou sendo gerado dessa reunião. Então, esses organismos hoje têm uma atuação importante, talvez já tenha sido mais importante no passado, mas hoje tem atuação importante. E como que funcionava, então, essa paridade cambial, esse sistema? Na verdade, era um sistema de paridade cambial, onde cada país deveria manter uma paridade da sua moeda com o dólar. E o dólar, por sua vez, deveria manter uma paridade com o ouro. Então, na verdade, por isso que também era chamado de padrão câmbio-ouro, porque você tinha os câmbios em paridade com o dólar e o dólar, por sua vez, tinha que ter paridade com o estoque de ouro dessas economias. Então, na verdade, isso acabou funcionando bem durante as décadas de 50, mas já no final da década de 60 você começa a ter um esgotamento desse tipo de acordo, porque passa a haver um aumento muito grande dos fluxos comerciais, dos fluxos financeiros entre países. Os Estados Unidos entram com a guerra do Vietnã, então você tem um gasto muito grande, gerando inflação, gerando déficits na economia americana, e esse sistema naturalmente passa a ficar insustentável, dados esses motivos. Então, logo em agosto de 71, o Richard Nixon, ele anuncia 71. A quebra de foi em agosto de 71. Ele anuncia a quebra de conversibilidade do dólar. Então, a partir daí, cada economia passou a ficar livre para desempenhar a sua política cambial da forma como desejou. Professora, muita gente acha que os países ricos têm tanto poder, que eles pegam as maquininhas de imprimir dinheiro, imprimem e inundam o Brasil, o mundo inteiro com dinheiro e tal. Na avaliação da senhora, que parâmetros a Europa e os Estados Unidos observam nas emissões de suas moedas que são aceitas internacionalmente, o dólar e o euro principalmente? Ou esses países não seguem mais nenhum parâmetro? Eles seguem algum parâmetro? Não, eu diria que hoje o parâmetro que essas economias seguem é o parâmetro da própria política monetária interna, cada uma delas. Quando a gente fala dos Estados Unidos, é um pouco diferente da Europa, porque a Europa a gente tem, como todos sabem, uma união monetária, então a gente tem um Banco Central comum, que é o Banco Central Europeu, e a política monetária de todos esses países acaba ficando amarrada a uma política monetária única, uma política monetária central para todos esses países. No caso do Banco Central Europeu, você tem uma meta implícita de 2%, como sendo uma meta de inflação, e essa meta ela é seguida, o Banco Central Europeu tenta manter essa meta
instrumento de juros. Então, não é seguido um regime de metas de inflação explícito, mas operacionalmente você trabalha em algo muito próximo do que a gente considera um regime de metas de inflação. Nos Estados Unidos, a coisa é um pouco diferente, porque lá a economia tem mais autonomia, porque não participa de nenhuma união monetária aos moldes da União Europeia. Então, lá você tem, a partir do final de janeiro desse ano, você já tem oficialmente o regime de metas de inflação. Então, antes, os Estados Unidos não seguiam um regime de metas de inflação explícita, mas já seguiam isso operacionalmente algo muito próximo, e a partir de janeiro desse ano já ficou explicitado, então, um regime de metas de inflação nos Estados Unidos, também com uma meta de inflação de 2%, utilizando os juros como instrumento para chegar a esse patamar. Então, o que eu vejo hoje é que o grande parâmetro das economias para emissão de moeda é a sua própria política monetária. Não há nenhuma regra externa, né? Organismos internacionais como o FMI, como o próprio BIS, apesar de terem importância internacional em termos políticos, não têm essa autonomia econômica. Eles têm uma autonomia no sentido de sugestão e nada no sentido não há uma irresponsabilidade da maquininha ficar imprimindo dinheiro à vontade. Não há essa irresponsabilidade. Não, o que eu acredito é que depois da crise americana e com a crise europeia, há um certo exagero. Sim, até a presidenta Dilma usou o termo de tsunami monetário. Né, que essas economias elas optaram por isso. Então, Fala um pouquinho melhor sobre essa parte. Por exemplo, quer dizer, segundo o próprio BIS, depois da crise de 98, Estados Unidos, na crise subprime, quer dizer, houve até agora uma emissão de moedas, tanto a Europa como os Estados Unidos, equivalente a 8,8 trilhões de dólares. Quer dizer, qual é o impacto disso? Primeiro, nas economias que estão emitindo essas moedas, depois, nas economias que aceitam essa moeda, como o caso do Brasil, por exemplo. Bom, internamente a gente tem um problema claro da decorrência de emissão de moeda, que é a inflação internamente. Se você for olhar, o mundo hoje tem apresentado taxas de inflação mais altas do que no passado. Além disso, a emissão dessas moedas, na grande maioria das vezes, ela é direcionada para uma política fiscal, muitas vezes também expansionista, com aumento de gastos do governo, então isso pode gerar maiores déficits nessas economias. Externamente, isso acaba gerando um problema de, o que a gente tem observado também, de fortalecimento das moedas dos países emergentes. Então, como você tem um excesso de liquidez nessa economia internacional, essa moeda, muitas vezes, ela vem para as economias emergentes, dados os fatores positivos que essas economias têm apresentado, né? Os elementos positivos e estruturais dessas economias têm se apresentado fortes, principalmente a economia brasileira nos últimos anos. Então, isso tem atraído esse excesso de moeda, digamos assim, valorizando a moeda nacional. E o Brasil é um caso típico desse. Mas pode ser intencional, exatamente para poder exportar mais? Sim, e aí é um outro problema, né? Aí vem o termo da guerra cambial. Isso não é muito bem visto, na verdade, porque quando esses países emitem essas moedas, o que acontece é que, ao fortalecerem, né? Não favorecerem, mas ao fortalecerem as moedas emergentes, obviamente os países emergentes saem desfavorecidos porque eles acabam perdendo competitividade das suas exportações. E aí, talvez a grande tensão desse tipo de política no mundo por exemplo, que os Estados Unidos acusam a China há muito tempo, né? Da China manter uma política cambial altamente desvalorizada, ou seja, prejudicando as exportações de outros países do mundo. Então, isso acaba gerando certas tensões políticas, tensões econômicas, mas, repito, isso acabou sendo uma escolha dos países, tanto dos Estados Unidos quanto dos países europeus, como uma forma de tentarem sair da crise. Ou seja, o FMI, o BIS e outras instituições internacionais não têm muito poder para disciplinar essa realidade? Não, esses órgãos eles acabam sendo órgãos muitas vezes consultivos, eles são órgãos que têm o poder de sugerir, né? Mas eles realmente eles não têm autonomia no âmbito da política monetária interna de cada país. Então, esses órgãos muitas vezes eles podem atuar nesse sentido de dar um conselho, mas nada de forma contundente, nada pode ser feito. Quer dizer, quando um país está sofrendo com algum dano comercial, ele corre para a OMS, né? O antigo GATT, né? Exatamente, a Organização Mundial do Comércio. Isso. Então ele corre para lá. E no caso do câmbio, não tem para onde você correr? No caso do câmbio, a princípio, não. Você teria que... ou você partiria para a OMC ou para o GATT com coisas de antidumping, que já seria um outro assunto, ou então o que você tem que fazer é contar realmente com o bom senso das economias, né? Com o Grupo G20, por exemplo, é um grupo onde os países participam voluntariamente, as decisões são tomadas, a princípio, com certa igualdade hierárquica. Então, o que se precisa fazer é conversar e verificar realmente uma melhor solução de equilíbrio para todo mundo. Professor, mudando um pouco o rumo da nossa conversa, que está boa, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, andou fazendo, depois de muitas reclamações, principalmente da área industrial, pessoal na área de investimento, vem alterando
a taxa Selic no Brasil, quer dizer, está estacionada em torno de 9%. A senhora acha que a tendência ela estaciona em 9%, pode cair até a 0%, a 2%, que é a taxa de muitos países desenvolvidos? Como a senhora avalia esse movimento? Bom, se você pegar, por exemplo, nos últimos 10 anos, claramente o movimento você tem uma tendência muito clara de queda da taxa Selic. O que eu acredito é que esse movimento de baixa ele tem um limite. A gente está muito próximo desse limite. Por que a gente está muito próximo desse limite? Porque no Brasil existe uma contaminação muito grande da política monetária com a política fiscal. Então, quando a gente baixa os juros, existe uma certa rigidez essa baixa dos juros, justamente por essa contaminação, por esse entrelaçamento entre política monetária e política fiscal. O que a senhora considera política fiscal? Excesso de despesa? Não, na verdade, gastos excessivos? Além disso, né? Além de você ter, por exemplo, muitas vezes a política monetária aumentando os juros para conter a inflação, e aí você tem uma política fiscal expansionista, ou seja, você tem políticas que não são bem coordenadas entre si. Ainda assim, quando você baixa muito os juros, você acaba tendo dificuldade de financiar sua dívida pública. Então, a taxa de juros ela é ao mesmo tempo o instrumento da política monetária, mas ela tem uma grande influência sobre o financiamento da dívida pública. Senão não consegue colocar Senão os você títulos, não consegue né? colocar os títulos de forma bem aceitada pelo público em geral. Então, você consegue baixar os juros até um certo patamar, mas eu não acho que a gente consiga baixar muito além desses 9%, não. Hoje está em 9,75%. Ou seja, 9,75 quer dizer a última ata do Copom, algumas pessoas que leram a ata e alguns analistas interpretaram que vai parar em 9%. Quer dizer, de 9,75%, o máximo que ele pode ir é 9%. A senhora acha que, de fato, para em 9%, não podemos chegar a 7%, 8%, já tivemos 8,75%, 8,5%. Quer dizer, não podemos reduzir um pouco mais isso aí? Não, eu acredito que essa questão de um valor exato fica difícil da gente precisar, porque não depende só de fatores externos, depende de uma série de fatores internos também. E essa questão instrumental da taxa de juros, ela é realmente uma variável complexa, no sentido de que você tem que olhar para várias coisas ao mesmo tempo para tentar decidir o que vai acontecer com os juros. Mas eu realmente acredito que... 0 e 2% não? Não, é impensável. 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 Isso aí porque, quer dizer, a senhora está dizendo que é impensável em razão da política fiscal. O governo precisa de tomar dinheiro no mercado para pagar as suas despesas, Sim. porque o que ele arrecada não é suficiente. E além disso, né, como eu disse, como você vai baixando os juros, e isso vai dificuldade de colocar títulos no mercado, essa dificuldade de financiar a dívida pública. Né? E aí você tem, então, o que acontece no Brasil, muitas vezes essa falta de coordenação, que uma política é contracionista, enquanto que a outra é expansionista, e aí o que você amarra com... E além disso, essa questão, né, dessa contaminação. Uma possível solução para isso seria a gente tentar melhorar o perfil da dívida pública, tentando diminuir cada vez mais a participação de títulos pós-fixados. Exatamente. Isso já tem acontecido nos últimos anos, né? Mas a gente ainda tem um percentual de quase 1/3 da dívida pública atrelada à Selic, o que ainda é alto. O Nakano chegou a sugerir uma coisa mais radical, que era extinguir a Selic. O que a senhora acha disso? Não, eu não concordo. O artigo do Nakano no Valor Econômico esses dias, eu li. Não, eu não concordo com esse tipo de abordagem, não. Eu acho que o que poderia ser mais fácil é continuar com essa gestão da dívida pública, que tem sido bem feita, na minha opinião. Essa gestão da dívida pública tem mudado o perfil da dívida bastante nos últimos anos, né? Diminuindo, por exemplo, títulos atrelados ao câmbio, diminuindo títulos pós-fixados, aumentando a participação de títulos pré-fixados. Eu acho que a situação é continuar nesse caminho. Algo que pode ser feito é tentar mexer com as LFTs, né? Que é justamente os títulos indexados da Selic. Com 9,75, ou então se ela caminhar para 9, vai ter de mexer na remuneração da caderneta de poupança, na sua opinião? Olha, eu acho que a questão da caderneta de poupança, eu acho que de 9,75 para 9 você não tem uma diferença tão significante assim. Eu acho que não seria o caso ainda. E mais, acho que quando você fala em caderneta de poupança, talvez mexer na remuneração seja algo psicologicamente muito, muito forte. Ela tem uma componente cultural. Exatamente. Né? Você tem uma componente cultural da caderneta de poupança no país. Os brasileiros já sofreram com isso quando teve lá o confisco no plano Collor. Então, a caderneta voltou a ganhar a confiança dos brasileiros 20 anos depois. E eu não acho que esse talvez seja o caminho mais correto para mexer com a caderneta de poupança. Talvez uma forma de você desincentivar a saída de títulos públicos para a poupança, ao invés de mexer na remuneração da poupança, seja mexer na liquidez da poupança. Então, ao invés de você, por exemplo, ter o vencimento, a maturidade a cada 30 dias, você aumentar essa maturidade. Já foi trimestral. Exatamente, aumentar para 90 dias. E aí você, então, diminuiria a liquidez da poupança e você, então, diminuiria o incentivo aí para ela sem mexer na remuneração. No próximo bloco, os europeus
e se isso pode, de fato, afetar o Brasil e os países emergentes. Aguarde.